Depois que você começa a morar sozinho, você descobre que vários hábitos que existiam na sua casa antigamente, eles vão se encerrar. E na sua nova casa, novos hábitos vão ser criados. Entre eles estão principalmente horários determinados que seus pais tinham para fazer algumas coisas e você também. Isso não vai acontecer mais. Algumas coisas relacionadas à alimentação, o que eles faziam, todas essas coisas vão ter mudanças. Então, às vezes, eu tinha esse pensamento, né, de eu faço tal coisa em tal hora, tal dia eu preciso fazer isso. E isso não se repete quando você mora sozinho. Em vários momentos você vai ter que testar e descobrir o que funciona para você. Então, o primeiro assunto aqui que eu queria trazer, no vídeo anterior eu falei sobre finanças, né? Como organizar essa parte financeira morando sozinho. Então, eu queria adentrar um pouquinho mais agora em relação a alguns aspectos que quando a gente começa a morar sozinho, que com certeza eles vão mudar. E o primeiro deles é as compras. Aqui eu divido as compras em 2 vezes no mês. Então, no começo do mês eu vou lá, compro o que eu preciso e na metade do mês, assim para frente, eu vou lá e compro o que eu preciso repor. Então, como vocês sabem, as coisas não estão muito baratas, né? Então, eu tento comprar o máximo ali de carnes, né, de proteínas mais baratas. Eu utilizo bastante ovo, aqueles ovos brancos mesmo, não ovos caipira, que eles são um pouquinho mais caros, né? Então, eu tento abaixar um pouquinho esse valor, né, com os brancos. E eu já testei proteína de soja, foi uma coisa assim que eu não me adaptei muito, não gostei. E eu tento sempre ficar de olho nas promoções, né, nos supermercados, nas mercearias. Então sempre que eu acho alguma coisinha ali que vale a pena, eu vou lá e compro. E uma coisa que a gente começa a morar sozinho, que é de extrema importância, é lembrar de descongelar a carne, porque se não descongelar, não tem como fazer, é muito difícil assim de cortar. E é uma coisa que quando a gente mora com os pais é tranquilo, né? Porque eles sempre têm essa coisa, faz parte, né, do dia a dia deles. Então a nossa mãe principalmente, né, tira a carne e já deixa descongelando para preparar ela. Então é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento quando a gente mora sozinho, porque se você quiser comer carne, tem que descongelar a carne. E o ideal é que descongele bem antes, né, para ficar tranquilo de cortar, de temperar, para você fazer o seu almoço. O segundo aspecto que eu queria tratar aqui nesse vídeo é sobre limpeza. É uma coisa também que você vai ter que testar e descobrir o que funciona no seu caso. Para mim, funciona todos os sábados de manhã eu limpar a casa. Para mim, já virou um novo hábito, né, que eu não tinha esse hábito antigamente. Eu, às vezes, limpava o meu quarto, mas agora, como a casa, né, inteira não tem ninguém para limpar, então eu tenho que dar meus pulos. Então, todo sábado de manhã, caso eu não vá na academia treinar, eu limpo a casa de manhã, ou às vezes eu limpo antes mesmo de eu ir treinar, né? Então eu já deixo tudo limpinho, tudo tranquilo, passo a vassoura, passo um pano. Tem que tirar a poeira das coisas também, que é uma coisa que os pais da gente que ficavam responsáveis, né? E dentro dessa parte de limpeza também tem a parte da nossa roupa suja. Se você tem máquina, ótimo, perfeito, já alinha um dia também, né? Já separa esse dia para você começar a preparar, né, sua limpeza das roupas. No caso aqui, eu não tenho. A casa é muito pequena e a área de lazer que tem aqui, ela é assim, bem ruim mesmo. Então ela é muito inclinada, assim, o piso que eles fizeram, se tropeçar é perigoso você cair rolando no barranco que tem aqui atrás. E o que eu estou fazendo? Aqui na cidade tem aquelas lojas que tem um monte de máquinas, né, para você ir lá lavar a sua roupa. Então às vezes eu vou lá, às vezes a minha mãe pergunta se eu quero levar algumas roupas, então obviamente que eu quero, né? Então levo algumas coisas lá, ela lava na máquina para mim e depois eu busco. O horário de preparar os seus alimentos também vai impactar muito o seu dia a dia. Para mim funciona assim:
Antes do trabalho eu consigo fazer o meu café da manhã, que geralmente é a mesma coisa todos os dias. Então são 3 ovos, às vezes mussarela e um pedacinho de pão. A maioria dos dias é isso, não fico inventando demais. Eu acho que poupa mais tempo e eu não preciso ficar pensando demais, né? Aí às vezes a gente enjoa, Então você vai e coloca um requeijão, muda o pão, ou faz sem mussarela, faz só os ovos, enfim. Vai testando também e vendo o que funciona para você. Eu prefiro assim, eu tô deixando de comer assim, bobagens, né, como salgadinhos, bolachas, esses pães cheios de açúcar, né, por cima, então eu já meio que excluí isso. Então, para mim funciona muito eu fazer a janta à noite. Eu já deixo um pouco dessa janta para mim almoçar no outro dia. Então depende muito assim da quantidade de arroz. Geralmente eu faço 3 xícaras e dá ali para 2, 3 dias tranquilo. Carne eu também faço para durar esse tempo. E uma coisa quando a gente mora sozinho é em relação a frutas e verduras. É muito mais difícil você comprar e quando você compra pouca quantidade. Porque isso aí por experiência própria eu falo que perde. Eu falo, eu comprovo que perde. E vai acontecer de várias vezes você ter vontade de comer algo diferente, até alguma coisa que você não gostava, de pensar assim, esses dias me deu vontade de comer lentilha. E o que eu fiz? Fui lá, comprei uma lentilha, fiz um pacote inteiro, eu achei que ia dar pouco, mas deu muita quantidade, então eu tive que congelar um pouco, mas assim, matei minha vontade de comer lentilha, às vezes um alface, um pepino, sei lá, para fazer uma salada, né, um repolho, compra pouca quantidade, porque se comprar muito, provavelmente vai perder. Isso é a mesma coisa com frutas. Vai comprar uma fruta? Compra, um exemplo, uma penca de banana. Compre poucas quantidades. Eu já fiz a besteira de comprar uma penca daquela grandona, né? E deixa ela ali para ela terminar de madurar. Então vai chegar um momento que ela amadurece de uma vez. Então, mesmo se comer banana o dia inteiro, que é uma coisa muito difícil de acontecer, né? Provavelmente ela vai perder. Tem que ficar muito atento em relação a isso, porque além dos alimentos perderem, né, a gente está perdendo dinheiro. Então, quando a gente está começando a se estruturar sozinho, é muito importante ter atenção sobre isso. Um outro ponto que é importante da gente conversar sobre é sobre o pagamento das contas. Eu ainda estou testando fazer uma planilha, né, no computador aqui para ir preenchendo, só que ainda não consegui acertar e às vezes eu faço no lápis mesmo. Para mim, eu acho interessante deixar um dia do início do mês para você separar e pagar tudo o que precisa. Ver o que está gastando, né, tudo certinho. E tudo que você gastar durante esse tempo você vai anotando para você ter um controle maior, para você terminar a sua tarefa de pagamento das contas, você já fica tranquilo e já tirar isso da sua cabeça. Bom, já terminei de pagar tudo, já consigo pensar em outras coisas. Então, é uma coisa que você vai ter que testar também, né? Qual horário que funciona também melhor para você, porque para mim, durante a semana, não funciona tanto, porque falta um pouco de tempo. Agora eu lembrei de outra questão também importante, sobre lavar a louça. Vai dar muita preguiça, isso é uma coisa que eu garanto para você. Vai dar muita preguiça às vezes, se chegar em casa, vai ter pia suja, a não ser que você seja uma pessoa que já tenha boa vontade, né, que já tenha esse hábito de lavar as coisas, já terminou de preparar os alimentos, já deixa tudo limpinho, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas às vezes acontece de você ir tomar um café ou você preparar, né, o café. Então você vai lá, prepara, joga as coisas na pia e vai fazer outra coisa. Então, às vezes pode até te incomodar, se você tem algum toque, né, alguma coisa. E para mim funciona muito bem.
eu lavar as coisas assim que eu termino de cozinhar. Então eu como, lavo novamente, porque no outro dia, quando eu acordo, já não ter nada na pia, para mim é mais tranquilo. Para mim, até uma coisa que acontece com uma moça que trabalha comigo, ela não consegue sair da casa dela e deixar a pia suja. Ela falou que incomoda muito ela e ela fica pensando nisso durante o dia. Então, são coisas que tem que assim, pegarem e testar durante o tempo para você ver como que você vai lidar, né, com essas coisas durante o tempo morando sozinho. Todas essas informações que eu trouxe aqui para você durante o vídeo são coisas que, por mais que você planeje, você só vai descobrir quando realmente acontecer. Então, não adianta pensar demais, não adianta querer que as coisas aconteçam da forma que você pensou, porque provavelmente não vai acontecer. Então, até alguns hábitos novos que você tinha na sua casa não vão se repetir, não em relação a você morar sozinho. Eu falo assim, você ficar dentro de casa. Você vai ter que sair e descobrir novas coisas. Um exemplo, para mim, fazer uma caminhada agora à noite é uma coisa que eu não fazia onde eu morava porque era impossível, porque muito pequeno e tinha muita estrada de terra que não dá para você andar à noite. Então agora eu consigo andar à noite, eu consigo chamar os meus amigos para dar uma volta de bike, igual a gente estava fazendo um tempo atrás, enquanto eles estavam de férias dentro da faculdade, mas agora a gente não está fazendo. Mas assim, esses dias eu acordei 5h20 da manhã, não sei porquê, me deu um pique de energia, então eu saí para fazer uma caminhada esse horário. E o mais interessante é que você fazendo isso, você vê que já tem outras pessoas na sua frente já fazendo. Eu acho que é muito legal isso. E é uma coisa que eu nunca tinha percebido, nunca tinha feito. Então são coisas que você vai descobrindo, né? Depois que você começa a morar sozinho. E é extremamente gratificante, sabe? É extremamente tranquilo morar sozinho. Eu tinha muito medo, tinha vários receios, né? Mas hoje assim, estou bem mais tranquilo. Me sinto muito feliz. Às vezes me dá é literalmente um pico de energia mesmo, vontade de fazer alguma coisa. Então eu preciso sair, porque se eu ficar dentro de casa, parece que a energia acumulada me faz pensar em coisas erradas. Então eu preciso sair, preciso dar uma volta, sei lá, vou na praça ali fazer algumas barras e é extremamente bom, é extremamente, acho que é proveitoso a palavra. Você começa a descobrir que a vida ela pode ser melhor e ela vai ser melhor. Eu acho que é isso que eu precisava falar nesse vídeo. E deixa um like aí se te ajudou, se inscreva no canal aí para dar uma força e até o próximo vídeo. Tamo junto!